Mais um programa chegando na área e hoje o assunto é volta às aulas e ensino online. Quais as melhores soluções nesse momento de pandemia? O que as autoridades discutem sobre o assunto? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, presidente do Conselho Regional de Química, Rafael Almada, o professor de matemática, Daniel Santos, e a gerente de educação especial no município de Nova Iguaçu, Natália Araújo. Muito bem-vindos ao programa, é um prazer receber vocês aqui nesse primeiro programa que a gente grava assim, desse jeito, eu aqui no estúdio, vocês em casa, para garantir a segurança de todo mundo, mas a gente não pode nunca deixar de discutir educação, então é um prazer ter vocês aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês, eu sei que professor nesse momento está trabalhando mais do que nunca, então assim, já começo agradecendo. Daniel, vou começar com você. Como é que eram dadas as aulas antes? Você dá aula num cursinho, num pré-vestibular. Como eram as aulas antes e como estão as aulas agora? Então, Dani, a principal coisa assim, que a gente tinha era que quando a gente fala de pré-vestibular, a gente fala de várias segmentações diferentes de público, né? Então, você tem basicamente a galera que está fazendo o terceiro ano e está fazendo um pré-vestibular para complementar, né, a sua formação. Você tem a galera que já tentou vestibular no ano passado e não conseguiu passar no terceiro ano e agora tem dedicação integral para vestibular. E você tem também pessoas mais velhas, que às vezes já trabalham, já têm uma carreira, já fizeram uma faculdade e estão tentando entrar de novo, entrar pela primeira vez na faculdade. E aí, basicamente, isso se refletia nos turnos que a gente oferecia. Então, a gente oferecia 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? E aí, a principal coisa que essa pandemia trouxe, assim, foi que a gente precisou trazer as aulas para um espaço online e a gente teve essa dificuldade de como fazer com que as aulas funcionassem nos turnos, dado que o horário de muitas pessoas também mudou. Né? Então, esse é um dos principais desafios. É como a gente adequa esses horários que serviam no momento anterior, mas agora não servem mais. Foi o primeiro desafio que a gente teve. Entendi. Eu queria que a gente começasse conversando a respeito disso, porque muita gente acha que o ensino à distância é a mesma coisa que o ensino online. Não. Eu quero que vocês vejam se eu estou errada. O ensino à distância, ele é online, mas não necessariamente a gente está agora falando da mesma coisa, porque as aulas que antes eram presenciais, agora estão tendo que ser online. Queria que Rafael falasse um pouquinho disso, porque Rafael tem bastante já experiência, apesar de ser algo muito novo, mas Rafael está desde cedo aí trabalhando isso lá no IFRJ. Bom, queria antes de mais nada agradecer o convite para a participação aí do programa, agradecer o prazer de participar aqui com a Natália e com o Daniel. Ainda mais nessa modalidade nova, né, que a gente está também vivenciando muito na educação. Eu acho que a gente tem revisto muitos conceitos até na relação professor e estudante, né? A questão do conteúdo, a questão de carga horária, a questão das necessidades do ensino presencial e como ele pode também ser feito de forma não presencial. Então, assim, eu acho que é um grande desafio que a gente está vivendo e eu queria não deixar de falar isso, porque o momento pandêmico, a gente tem que tirar alguma coisa positiva. Já está um momento muito difícil, então eu acho que o positivo vai ser rever alguns conceitos na área de educação. E aí um deles que eu vejo muita gente fazendo confusão é entre educação à distância, ensino remoto, educação online, né, atividades pedagógicas não presenciais. O que a gente precisa entender é o seguinte: a educação à distância ela é uma modalidade de ensino. E por ser modalidade de ensino, qualquer curso que ele está na educação à distância, a EAD que a gente chama, ele precisa ser concebido dessa forma, porque ele vai ter a possibilidade de ferramentas tecnológicas, ele vai pensar fóruns de discussão desses conteúdos, ou seja, esse estudante ele já entra em um curso que tem um plano de curso focado no uso desses recursos tecnológicos e quando a gente ainda tem dificuldade de acesso à internet, de equipamento,
a educação à distância ela promove polos, onde você pode ir nesses polos para ter acesso ao computador. O que hoje a gente não consegue fazer. Então, assim, eu vejo muita gente falando assim, mas por que não pega o ensino presencial e transforma ele na distância? Não é isso, porque ele precisa ser concebido dessa forma. A gente não transforma o ensino presencial da noite para o dia em uma modalidade educação à distância, né? Ele precisa ser concebido. O que a gente pode fazer, e aí eu acho que é uma defesa que a gente tem feito, dialogado muito, até no âmbito do Instituto Federal do Rio de Janeiro, são as atividades pedagógicas não presenciais, que não é aula online necessariamente, né? Ele pode até ser, mas ele trabalha muito com atividades assíncronas e não necessariamente todas as atividades síncronas, né? Com aula, com horário. Ele tem que trabalhar diferentes modalidades e possibilidades exatamente pelo momento que a gente também está vivendo, né? Não é um momento igual a qualquer um que a gente estivesse vivendo, é um momento diferenciado que envolve vários fatores, né? Quais são os grandes problemas da educação online, das atividades pedagógicas não presenciais? Primeiro, o acesso à internet. A gente mesmo, quando faz uma reunião como essa, às vezes a nossa internet falha, nossa internet dá um problema, ou seja, todo mundo está suscetível a ter problema com conexão. Segundo, o equipamento. Porque numa situação normal, todo mundo teria o seu equipamento, conseguiria trabalhar. Agora, imagina as famílias que têm pais, filhos, mais de um, usando o mesmo computador, né, o mesmo tablet, o mesmo equipamento. Então, isso já é um exclusor desse processo de possibilidades de atividades presenciais. Segundo, o momento que a gente está vivendo, né? Tem gente perdendo familiares, né, de forma prematura, né, alterando, chegando a 60 mil mortos. Então, isso tem um impacto na sociedade. Então, e fora a capacitação dos professores, que a gente pode falar aqui mais tarde, que os professores não estão adaptados, muitos deles, né, para essa metodologia de trabalho, onde você tira aquelas obrigações, primeiro, de carga horária, de conteúdo e de avaliações. Você tem que pensar atividades que possam contemplar isso, mas entendendo esse momento. Então, é bom deixar claro que o que qualquer escola, né, qualquer instituição de ensino está fazendo, quando ela pega o presencial e transforma não presencial, ela não está fazendo EAD, ela está fazendo ferramentas tecnológicas para fazer atividades pedagógicas, seja elas síncronas ou assíncronas. Rafael, você falou coisas tão importantes e tanta coisa assim, que a gente tem para discutir. Falei demais, eu fico imaginando a situação da Natália, lá no município de Nova Iguaçu, que trabalha com educação especial, quer dizer, ela trabalha com educação inclusiva, promover a inclusão nesse momento em que a própria internet se reinventa, porque a gente vê que trava, que dá problema, como você falou, é a questão do computador para uma família inteira, é a questão de não ter o computador, é a questão da velocidade da internet que aquela família tem. Natália, como é que está aí em Nova Iguaçu essa parte que você gerencia, que é a educação especial? Bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre educação e educação especial. Bom, no município de Nova Iguaçu, o setor da educação especial, em conjunto, em discussão com os professores do atendimento educacional especializado, com os professores itinerantes, os agentes de apoio, em diálogo, nós traçamos um caminho para a educação especial, no sentido de entender que a gente precisava manter o elo da escola e o vínculo da escola com esses alunos e atender e dar suporte. Quando a gente fala em educação especial, a gente fala em acessibilidade à informação, a gente fala em diversos contextos da aprendizagem que é possível e as possibilidades que eles podem acontecer. Então, a partir disso, nós montamos, a gente já tinha um contato com os alunos, né? A gente criamos por meio de contato de WhatsApp. A gente primeiro fez o primeiro contato com os alunos para saber como eles estavam, que é importante, como eles estavam se sentindo, como os responsáveis dentro desse novo contexto estavam vivenciando essas novas experiências que se impuseram a partir do momento do isolamento social, a questão da quebra de rotina brusca, né? De uma hora para outra eles estavam na escola fazendo os acompanhamentos, terapias, de uma hora para outra isso tudo foi interrompido. Então são diversos
diversas questões que se impuseram. Então, o mais importante foi a gente saber como eles estavam, e a partir disso, a gente entendendo quais eram as possibilidades de atendimento e suporte, a gente em diálogo, em discussão, montamos uma rede de apoio para a gente dar o suporte aos nossos alunos. A partir disso, a gente montou um blog com atividades direcionadas, que não necessariamente só acadêmica, mas atividades de cunho informativo sobre o que é o coronavírus e quais são as questões que se abrem a partir desse novo contexto. Montamos diversas atividades e fizemos o contato direto com os alunos. Então, alguns alunos não têm acesso ao computador, mas têm acesso ao telefone. Não tem uma internet de banda larga, mas dentro do possível, com pacote de dados, eles conseguem ter acesso à informação que o professor direciona. Então, a gente, por grupos, montamos esses suportes. Para os alunos cegos, montamos um suporte direto dos professores, eles estarem em contato ligando para esses alunos, né, em chamadas de vídeo, fazendo conversas, discutindo alguns textos, alguns trabalhos, mandando algumas atividades para os responsáveis em parceria, em diálogo com os familiares e com os alunos estarem desenvolvendo nesse momento. E a gente teve uma resposta muito positiva. Os alunos começaram a mandar as atividades que eles vinham fazendo. Então, esse contato semanal, direto, a partir das demandas que os alunos também vinham apresentando, a gente foi montando as atividades e fazendo essa troca de experiência e de vivência desse momento que é tão complexo e precisa ser dialogado e discutido. Uma coisa que você falou que é fundamental é esclarecer os pais desses alunos o que é a Covid, o que é o coronavírus, o que a gente já sabe sobre isso, porque a gente não sabe tudo. Rafael vai concordar comigo, né? Quer dizer, antes você achava que criança não pegava, agora a gente já sabe que é possível. Ainda não se sabe muito bem se quem já teve a Covid pode ter de novo. Então, é algo que... Acho que foi o Rafael que me contou sobre a vacina, né, que são os encaixes com a célula, e aí tem vários encaixes, então por isso a dificuldade da vacina de encontrar uma pecinha, como se a vacina fosse uma peça, que encaixasse de várias formas. Estou falando besteira, Rafael? Foi isso que você falou. Então, eu acho, Daniela, muito tão importante o que a Natália fala para a gente, porque eu acho que eu sempre falo isso muito nos espaços, né? Porque a escola ela tem dois objetivos principais num momento como esse. O primeiro é o risco de contaminação, por isso a necessidade de suspender as aulas presenciais, por isso a garantia de ter retorno com segurança, né, que faça a proteção desses jovens, dessas crianças, desses adultos que estão na escola. E o segundo é o que a Natália traz para a gente também, que é a conscientização. A escola é um lugar de troca de conhecimento, e essa troca de conhecimento ela acontece sim para esclarecimento dos nossos estudantes, como eles tratam, né, como eles se tratam, se previnem da contaminação, como eles reproduzem isso nas suas famílias, né, porque aquele estudante que aprende um conteúdo, ele conta para sua mãe, para sua avó, para sua tia, ou seja, você tem um fator de conhecimento que a escola ajuda muito. Então, essas iniciativas que a Natália coloca, a gente também tem tentado fazer lá no Instituto, que é esclarecer a população do que é. E aí tem a história do vírus, né? Porque o vírus tem uma dificuldade, e as pessoas dizem isso, né? Só podemos voltar quando tiver uma vacina ou um coquetel de remédios. Efetivamente, mas assim, a gente não tem a garantia de ter vacina ainda esse ano, pela dificuldade que é do tipo de vírus, né? E aí eu tentei fazer de forma simplificada, que é a forma de conexão desse vírus nas células. E a vacina ela precisa prever todos esses encaixes do vírus, como ele se encaixa na célula, e esse vírus, por ele ter o formato, né, dessa corona, né, dessa coroa, na verdade, você tem vários tipos de encaixe. Então, essa é a dificuldade, sim, de se encontrar a vacina. Ela não vai ser rápida, ela precisa passar por todos os testes para uso em humano. Então, assim, ou a gente pensa outras ferramentas que são possibilidade de atividades pedagógicas com esse vínculo com o aluno. Se nas nossas escolas, acho que o Daniel e a Natália devem concordar comigo, a gente vai ter muita evasão.
é importante, e o que a gente vem trabalhando é manter o elo afetivo, porque a gente não tem que só se preocupar, e a gente tem que entender que educação não é só conteudista. Educação é muito além disso, né? E quando a gente fala essa questão da informação e da acessibilidade, né, dentro do grupo das deficiências, né, e aqui cito as deficiências sensoriais, nós temos os alunos surdos, né? Tem os alunos que dominam a língua, Libras, que dominam a segunda língua, português, na forma escrita, e tem alunos que não. Então, os professores, quando eles fazem esse trabalho com esses alunos, chamadas de vídeo, e a gente procura também a interação entre os pares de alunos não deficientes com esses alunos, né, com essa deficiência sensorial, é no sentido de promover encontros, de dialogar sobre o momento vivido. Então, assim, o trabalho que os professores vêm desenvolvendo é com esse intuito de informar, de entender o momento vivido, de dialogar, de propor atividades que promovam encontros, né, discussão, né, que o conteúdo, de fato, ele seja vivo. Porque o momento que vivíamos anteriormente, ele, nesse novo redescobrir da escola, da educação e do papel social da escola, enfim, da educação, ele precisa ser discutido, né? Qual é o papel da escola? Qual é a função da escola? E quais são os impactos que a escola ela pode, de fato, promover na formação e na educação dos nossos alunos? Então, a educação é muito além de conteúdo. Então, a gente, quando fala de trabalho remoto, quando a gente fala de manter o elo afetivo, esse vínculo é importante. A gente está no momento de redescobrir. E esse redescobrir, ele só será possível em diálogo com os responsáveis, com os alunos e com os professores. Então, esse é um momento que a gente, enquanto profissional da educação, a gente precisa discutir que educação não é só conteúdo, que educação é para além disso, e esse é um momento muito dramático. E quando a gente pega o grupo das pessoas com deficiência, essa questão da acessibilidade à informação é um diálogo muito importante, muito necessário nesse momento. Como você vai explicar para um aluno com grande comprometimento, né? E aí eu posso citar um aluno que tenha paralisia cerebral e tenha outras questões, explicar o que é o coronavírus, explicar que nesse momento ele não vai poder voltar às aulas, que ele vai estar que ele precisa estar em distanciamento social, o uso da máscara para alguns alunos com deficiência é uma questão que precisa ser discutida. Sim. Né? Tem alunos que não têm, que passam por questões ali médicas sérias que não podem, né, de respiração, fazer o uso da máscara. Isso. Então, assim, são várias questões que se impõem. Então, quando a gente fala de em questão de saúde, proteção à vida e de cuidado, a gente tem que pensar nesses pormenores e nessas especificidades. Né? Quando a gente fala em lavar as mãos, em não levar a mão ao rosto, a gente tem que pensar também na comunicação. Né? Que diálogos e que comunicação possível a gente pode estabelecer com os nossos alunos para eles compreenderem essas questões. Então, são tantos embates que se colocam. São muitos obstáculos, né? Quer dizer, e nesse sentido, assim, Natália, eu sei que vocês têm também programa para crianças com autismo, enfim, eu quero que daqui a pouco você detalhe um pouquinho mais. Vou pegar o Daniel aqui para explicar para a gente como é que tem sido lá no cursinho que ele dá aula, que ele é diretor, porque como o Rafael já disse, não é ensino à distância. Como é que vocês têm feito essa substituição das aulas presenciais? Quando o aluno tem uma dificuldade, quando o aluno tem dúvida, como que as aulas estão sendo ministradas? Dá um panorama para a gente, porque eu acho que a tua experiência pode servir para muitos professores, muitas escolas que estão nos assistindo. Tá, legal. Assim, eu concordo com muitas coisas que meus colegas falaram aqui, acho que tem pontos muito importantes, e acho também que tem um ponto que a gente acaba... óbvio que a gente está passando por um momento de muita dificuldade, assim, mas a gente, né, como agente da educação, a gente sempre tem que buscar trazer, assim, a gente já buscava sempre trazer, tipo, o mundo para dentro da sala de aula e levar a nossa sala de aula para o mundo também, né? Então é muito importante também que a gente use esse momento
como oportunidade de exemplificar o mundo real, assim. Então, eu dou aula de matemática. E aí, essa semana, calhou do meu conteúdo ser funções exponenciais. E, assim, Nossa. tipo, é o momento de falar de função exponencial. Então, toda a parte de f de x e y tomou um pedaço importante da aula, mas a gente também tem que aproveitar esses momentos de, assim, explicar para o aluno o que é a curva, o que é achatamento da curva, né? E aí a gente trazer isso para o mundo real, assim. E aí você perguntou, né, como está sendo, e aí só mais uma ligação, uma coisa que estava falando, que é assim, essa coisa do afeto, né, de a gente manter o afeto e manter esse laço com os alunos. E uma coisa que mudou muito, né, a gente como professor, assim, a gente cria vínculos com os alunos, mas boa parte disso existe uma separação entre a gente na sala de aula e a gente fora, na nossa vida pessoal, assim. Mas hoje em dia, eu basicamente estou dando aula da sala da minha casa. O que os alunos veem aqui no fundo é a minha casa, são os meus livros, as coisas que eu trago para dentro. Então a gente acaba entrando na vida do aluno, e o aluno acaba entrando na nossa vida também, né? E aí você perguntou como é que está sendo. E aí basicamente eu falei assim, a primeira dificuldade foi realmente essa questão dos horários. Como integrar os horários para que a gente consiga acessar todos os alunos, sendo que a gente tem que fazer reestruturação de turma, né, a gente consegue juntar as turmas e também teve acaba tendo uma saída grande, principalmente por não ser de educação obrigatória. E um ponto que eu acho que é muito importante assim é a gente ter plataformas, né, online, como a gente está usando aqui, e a gente procurar aprender sobre o que essas plataformas oferecem para a gente, né? A gente, por exemplo, aqui está usando uma plataforma de conversa de vídeo, mas uma das principais dificuldades que eu senti dando aula foi assim, eu sou um professor que gosta muito do quadro, né? As pessoas falam muito, né? Hoje em dia tudo é tecnologia, mas assim, eu acho que o quadro ainda é uma ferramenta muito importante, assim, de você, porque no quadro você pode sempre, o que o aluno pergunta, você pode botar no quadro e trazer aquilo visualmente. E essa plataforma que a gente usa, por exemplo, ela tem uma opção de um quadro, que você pode usar realmente tanto o seu mouse para desenhar, mas existem outras ferramentas que a gente adapta. Então, por exemplo, existe uma ferramenta que é para artistas digitais que se chama mesa digitalizadora. E é tipo um tablet com uma canetinha. E você pode... E ela é uma ferramenta, né, não muito cara, de um preço razoável, e foi o meu substituto para o quadro negro. Eu conecto ela no computador e eu uso essa ferramenta de quadro e uso essa caneta para expor o quadro, para não perder essa ferramenta, que também é uma ferramenta muito importante, nessa ferramenta de fazer o visual para o aluno. Algo que é muito interessante, a gente sabe, enquanto professor, né, que a gente não está ali só para transmitir, a gente está para aprender, a gente aprende muita coisa. E agora, mais do que nunca, o professor está tendo que aprender, né? E uma questão que eu acho que é complicada também é o investimento, porque você teve que comprar aí equipamentos, algumas coisas que a gente sabe que tem locais que a gente encontra mais em conta, mas enfim, dinheiro é dinheiro. Com certeza. Não, e tem problemas que são problemas que fogem, né, totalmente, assim. Por exemplo, nesse momento a minha iluminação aqui, ela tá sendo super, né, eu fiz uma gambiarra que tem uma abajur aqui, tem o meu celular do outro lado, porque a lâmpada da minha casa, ela fica piscando. Então a iluminação que eu deveria ter mais clara, né, eu tive que falar, olha, gente, a aula tá escura, me desculpa, mas também tem isso, né? Tem tantas dificuldades que os alunos têm de acesso, de ferramenta, como também tem as dificuldades que a gente, como professor, vai passar para poder dar nossa aula da melhor forma possível. Gente, infelizmente, o nosso programa passa muito rápido e a gente tem uma gama de assuntos. Eu acho que a gente vai ter que desdobrar esse programa, vai ter que se encontrar outras vezes para conversar, porque eu quero saber mais sobre o trabalho da Natália, que é super importante. Trabalho lá do Rafael também, nos laboratórios, junto com os alunos, ajudando, produzindo álcool em gel, produzindo máscara. O FRJ está fazendo um trabalho lindo junto às comunidades. Eu estou falando assim porque eu resumo, eu vou mais rápido e aí eu consigo lançar para vocês
uma última pergunta, que é como voltar às aulas? Porque eu iniciei o programa falando, olha, a gente vai falar de ensino online, que a gente já falou, né, que não é a mesma coisa que o ensino à distância, que ele já vem concebido, ele já vem com toda uma fórmula, ou seja, vocês estão tendo que se adaptar. A gente falou da importância do afeto, de afetar o outro, para trazer, para criar esse vínculo e, por meio desse vínculo, vencer essas barreiras todas, que foi que o Rafael falou, ter um computador só, foi que Natália falou, poxa, o aluno, às vezes, com dificuldade respiratória, famílias que não compreendem o que está acontecendo. Como seria essa volta às aulas agora? Porque para o município do Rio de Janeiro, até então, final de agosto, os colégios particulares ainda não têm previsão, não é isso? E o Estado disse que só quando a Secretaria Estadual de Saúde liberar completamente. Como é que vocês veem rapidamente cada um, que a gente está realmente nos minutos finais, como vocês veem essa possibilidade de volta às aulas? Assim, eu acho que uma das coisas que a gente vai precisar fazer assim é porque a gente em sala de aula, né, bar, restaurante, está tudo precisando de um espaçamento social. E a gente às vezes convive com salas de aulas que já são lotadas, já são cheias. Então acho que um ponto que vai ter que ser muito visto para a gente voltar é assim, é uma volta gradual. Então talvez acho que de repente uma forma da gente conseguir lidar com isso seja uma volta que ela não seja de uma vez, que a gente consiga trazendo algumas atividades para a sala de aula, até porque também tem uma questão psicológica de muita gente vai ter muita dificuldade de sair de casa depois desse momento, diminuir a quantidade de atividades online, né, de aula online, de atividades não presenciais, e a gente ir aumentando, né, e voltando aos poucos com as atividades que são realmente presenciais em sala de aula. Às vezes não com aula no primeiro momento, com outras atividades, a gente ir para também acostumar o aluno a voltar a esse espaço de sala de aula. Devagarzinho. A gente já está com o tempo encerrado, mas quero ouvir Rafael e quero ouvir Natália. Rapidinho, gente. Bom, na verdade, assim, é muito difícil essa pergunta de forma rápida. Imagino, eu sei. Eu acho que tem muitos fatores envolvidos, né? Eu acho que, assim, a gente precisa, em uma situação que a gente está vivendo de pandemia, que não tem ainda remédio ou vacina, né, para prevenção, o distanciamento ele vai ter que ser uma prática. E a escola, da forma como ela está, da forma como a gente concebe o ensino presencial, ele não vai poder ser o mesmo. Então, a gente vai ter que pensar não só as estratégias específicas de distanciamento, de máscara, de álcool, de prevenção, mas a gente vai ter que rever os nossos conteúdos também, porque no momento da pandemia a gente vê o quanto a gente é dependente de coisas tão físicas e materiais dentro da sala de aula, como avaliação, como prova, como avaliação não, como prova mesmo, prova, e algumas necessidades, que eu acho que o que a Natália falou, o conteúdo às vezes fica tão, as pessoas desesperadas pelo conteúdo e não percebem o quanto hoje a educação precisa evoluir, usar vídeos, usar lives, usar debates pela internet, usar filmes, e eu acho que é isso que a gente precisa descobrir. Então, assim, esse novo normal, né, ele vai ser diferente, vai ser um novo normal mesmo, vai ser algo que a gente precisa aprender, e eu espero que, apesar dessa tristeza que a gente está vivendo, a gente possa levar coisas positivas desse momento e a escola ser mais um espaço de inclusão, da diversidade, das pessoas poderem, cada um no seu tempo, fazer a formação daquilo que elas buscam. Eu acredito muito nisso. Natália, para encerrar. O pensar à volta é pensar em discutir protocolos de atendimento e principalmente protocolos de abordagem com os nossos alunos, né? E isso só se faz de forma dialogada. Então, nesse momento, pensar numa volta é você pensar todo o contexto da educação. Isso perpassa pela formação, isso perpassa por discutir, rediscutir o que é o conteúdo, porque os alunos, a gente precisa pensar que não é só o professor na frente dos alunos e os alunos sentados, todos enfileirados, recebendo um conteúdo. A gente precisa pensar numa nova forma de educação. E, em específico dos alunos público-alvo da educação especial, onde os professores
professores eles necessitam de um contato mais direto, essa volta precisa ser discutida, reelaborada, repensada com muita calma e de muito diálogo entre os professores, entre os alunos e entre os responsáveis. Então, essa volta precisa ser uma volta responsável, com calma, dialogada e, principalmente, que vai ser fundamental é discutir o papel social da escola. E isso também entra em debate conteúdo, avaliação, ensino. Então, são questões que vão precisar ser rediscutidas. Eu acho que a gente não... nós nunca mais vamos ser os mesmos. A forma como a gente faz comunicação, a forma como a gente faz educação e como o Rafael falou, vamos olhar para o lado bom disso também. Não é ser poliana, mas olhar para o lado bom. Todo mundo sempre fala, eu já ouvi vários entrevistados aqui, as escolas ainda estão no século XIX. A gente vai ter que pular para o século XXI. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. Muito enriquecedor esse assunto, esse debate. Espero que a gente possa estar mais vezes juntos para debater. Beijo. Muito obrigada. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Paz e até lá.